Olá, colegas, sejam todos muito bem-vindos à TV CRC Paraná. Eu sou Alberto Barbosa, conselheiro efetivo do CRC, e hoje temos um encontro marcado para um tema que está no centro de nossas atenções e dos nossos escritórios: a implantação prática da reforma tributária. Nosso objetivo é entender a aplicação da norma por meio dos documentos eletrônicos, com foco nos marcos regulatórios que já estão definindo o nosso dia a dia. Vamos tratar, portanto, da Lei Complementar 214/2025, da cartilha do Comitê Gestor do IBS-CBS e do comunicado conjunto do Comitê Gestor do IBS da Receita Federal, número 1/2025, e de crucial nota técnica do DFE. Para desvendar esse complexo e importante processo, convidamos um especialista de notória capacidade, o professor Gabriel Vilhena. O professor Gabriel é palestrante e instrutor renomado, professor de MBA nas áreas tributária, mestre em Direito Tributário, com pós-graduações em Direito Tributário e Processo Tributário e em Gestão de Pessoas. É ainda coautor de livros na área contábil, sócio do escritório de advocacia Vilhena e Miyazaki e da Pré-Contabilidade. Gabriel, seja muito bem-vindo. É um grande prazer tê-lo conosco. A partir de agora, a palavra é sua. Muito obrigado, Alberto. Uma satisfação ser recebido mais uma vez aqui pela TV CRC Paraná. É uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. Eu espero que esse dia seja um dia bem agradável de conteúdo, de conhecimento para você que está acompanhando aqui esse vídeo e que a gente tenha um momento de reflexão aí da implantação da reforma tributária, daquilo que a gente precisa resolver durante 2026 de uma maneira um pouco mais assertiva. Tá legal? Bom, Alberto, muito obrigado pelas suas palavras e vamos lá, vamos ao conteúdo, tá? Pessoal, o que a gente fez aqui? A gente preparou um conteúdo para vocês em relação à implantação da reforma tributária, como ela vai ocorrer em 2026. Talvez alguns de vocês tenham saído de férias em começo do ano, final do ano, então algumas novidades não ficaram por dentro. Pretendo aqui, de certa forma, atualizar vocês o que você deve ficar atento. E hoje, nessa data que eu estou gravando esse vídeo aqui com vocês, é no dia 12 de janeiro de 2026, data que inclusive tá marcado para o lançamento da ferramenta da apuração assistida em ambiente de produção beta, certo? Esse ambiente de produção beta a gente vai conviver com ele em 2026 de uma maneira assim que você vai todo dia dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo dentro desse ambiente beta, apuração assistida. Eu vou chamar assim, apuração assistida beta, de uma maneira mais abreviada, certo? Porque ele é dentro do ambiente de produção beta. E isso daí vamos ter algumas novidades a partir do momento em que eu emitir a nota fiscal, já vai aparecer no ambiente de produção beta da apuração assistida. Combinado? E aí é o que a gente vai aprender aqui hoje aqui, ver e visualizar um pouquinho mais daquilo que vai acontecer durante esse ano de 2026, beleza? Bom, vamos lá. Vou começar aqui a minha apresentação, tá? Em primeiro lugar, tá? Nós temos aí só conteúdo do material aí que é reservando direitos autorais, do CRC e também do professor. Então, o que a gente vai observar aqui hoje, durante esse vídeo? Como será a implantação da reforma tributária do consumo com IBS e CBS, como acompanhar as atualizações da implantação, porque hoje o maior desafio é se manter atualizado, e toda hora sai uma novidade, e 2026 não vai ser diferente. Está achando que vai ser diferente disso? Não.
toda hora vai ser uma novidade. Como que você deve acompanhar essas atualizações? E também a apuração assistida no ambiente de produção beta, incluindo o Simples Nacional. Olha só, você vai observar que o Simples Nacional também vai aparecer na apuração assistida ambiente de produção beta, mas calma. Calma que o Simples Nacional ele não vai ter que recolher, não vai ter que fazer nada em 2026, não. Fica tranquilo, eu vou explicar como é que vai ser, tá? Muita calma nessa hora, porque você vai acessar lá a apuração assistida beta e vai deparar com a movimentação da empresa do Simples Nacional, sendo que ela já recolhe o IBS-CBS, ou vai recolher o IBS-CBS pelo PGDAS. Então, calma, que a gente vai explicar como é que vai funcionar. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente aí, como acompanhar as atualizações da implantação? Primeiro, que nós temos aí um site que foi publicado pelo Comitê Gestor do IBS, que é o cgibs.gov.br. Através desse site, a gente vai poder acompanhar algumas atualizações, tá? Teremos também aí acompanhamento das atualizações pelo portal da Conformidade Fácil, que é portal do DFE, né? Que hoje nós estamos usando a Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul como uma Cefaz piloto do Brasil inteiro. Então, nesse site aqui do portal DFE, a gente consegue encontrar algumas informações relacionadas ao Seclestrib e os itens e que vão constar dentro de cada nota com o seu respectivo Seclestrib. Eu acho legal você acompanhar por ali. E também no site da Receita Federal, você vai acompanhar as novidades em relação ao ambiente de produção beta, tá? O ambiente de produção beta, que será implantado em 2026 para todos os contribuintes, e aí eu coloquei uma data aqui para você, que é dia 12 de janeiro de 2026. E eu vou até consultar aqui junto com vocês agora, você vai ver aí, portal, esse consumo.tributos.gov.br, é aqui que o governo prometeu de disponibilizar a apuração assistida em ambiente de produção beta, que provavelmente você vai ter acesso com a certificado digital. E olha só o que diz aqui: este endereço é do portal de tributos, a plataforma eletrônica unificada, que será desenvolvida com gestão compartilhada entre a Receita Federal e o Comitê Gestor. Desde julho de 2025, 410 empresas participam do piloto da reforma tributária, do consumo referente à contribuição de bens e serviços, contribuindo ativamente para o desenvolvimento, testes e aprimoramento de funcionalidades da plataforma desenvolvidas pela Receita Federal para a CBS. Então, vamos começar primeiro com o piloto da CBS. Quando você acessar esse site aqui, vai ter o consumo.tributos.gov.br, com certificado digital, vai ter o ambiente de produção beta da CBS. Mas olha só, hoje, dia 12 de janeiro, gravação desse vídeo, e já houve uma prorrogação da divulgação do ambiente de produção beta. Ele disse que a partir do dia 13 de janeiro, esse endereço passará a disponibilizar o ambiente beta. Na cartilha, no site da Receita Federal, tinha sido divulgado dia 12. Eu espero que isso agora, durante o mês de janeiro, seja disponibilizado para nós, de forma com que você consiga visualizar todos os documentos que foram emitidos pela empresa e já com destaque de IBS e CBS, tá? Então veja que aqui essa plataforma ela é aqui que a gente vai consultar praticamente a apuração assistida, tá? Então vou voltar aqui na minha apresentação e você vai observar aí que nós temos todas essas bases de dados para poder acompanhar, tá? Mas uma muito importante que eu gostaria de destacar para você é o comunicado sobre o ambiente de produção beta. E esse comunicado aqui é uma questão de sobrevivência. Você tem que entender o que a Receita Federal está dizendo nesse comunicado, certo? Porque aqui você vai ter, até coloquei o link aqui para vocês, né, do acesso a esse comunicado. Eu vou discorrer um pouco sobre o que é mais importante dos dados desse comunicado nesse vídeo, certo? E aí, esse comunicado, gente, ele passa a ser muito importante porque ele esclarece
o que você, como operador do tributário das empresas, vai ter que fazer para poder cumprir as obrigações em 2026, certo? Então, isso daqui é muito importante que você entenda o que é necessário fazer. Pode ser que em determinado momento você fala assim, Gabriel, mas não está aparecendo a informação do documento tal, mas não está aparecendo a informação do outro documento. Pode ser que pergunte não para o Gabriel, mas para a Receita Federal, né? Porque se isso não estiver funcionando corretamente, vamos ter que perguntar para a Receita Federal por que, que não está funcionando. Mas algumas respostas já vão estar aqui dentro desse link, dentro desse comunicado, e a gente pode ter algumas atualizações desse comunicado. Então é importante você acompanhar as atualizações aí da Receita Federal. Você vai ver aqui, ó, que dentro da Receita Federal, do site da Receita Federal, vai ter aqui os centrais de conteúdo, publicações, manuais da reforma tributária do consumo. Eu recomendo você sempre consultar aqui, entrar dentro dos manuais da reforma tributária do consumo para ver se teve alguma novidade, tá? Beleza? Bom, aí você vai observar aqui o seguinte: dentro desse comunicado tem alguns esclarecimentos que são relevantes para a gente entender como vai funcionar a apuração assistida no ambiente de produção beta. Primeira pergunta que a gente vai fazer: quais DFE constarão na apuração assistida ambiente de produção, no ambiente de produção beta? Serão todos os documentos? Não, não serão todos os documentos no começo, no início. Pode ser ao longo do tempo que a Receita Federal e o governo venham disponibilizar mais documentos dentro da apuração assistida. Mas, como eu disse para vocês, a gente vai começar com alguns desses documentos. Primeiro documento que vai aparecer lá, que é o que está sendo usado como modelo para a reforma tributária, é o modelo 55, que é o de mercadoria, né? É a nota fiscal eletrônica, modelo 55, geralmente utilizado nas operações B2B, né? Então, essa é a nota fiscal que a gente vai emitiu a nota modelo 55 do dia 1º de janeiro de 2026. A princípio, a promessa é que as notas fiscais emitidas em 2026 apareçam dentro da apuração assistida no ambiente de produção beta. Então, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo agora em janeiro aqui, entendeu? Ou até fevereiro. Aí, quando você acessar lá a plataforma da apuração assistida, vai aparecer todas as notas que você emitiu em janeiro, ou que você recebeu também como despesas ou custos é, referente a janeiro também. Então, fevereiro, referente a janeiro, teremos uma apuração assistida já disponível para você consultar as notas fiscais eletrônicas aí, modelo 55 e o modelo 65 também. Ah, Gabriel, mas e os fretes? O frete você vai conseguir visualizar pelo CTE. Ah, mas eu não tenho CTE, não foi emitido CTE. Bom, se não foi emitido CTE, né? Pode ser outro tipo de documento, modelo 67, conhecimento de transporte eletrônico ou outro serviço, CTE-OS, esse daí também vai aparecer, certo? Mas se for por um outro tipo de serviço, vamos considerar que é um serviço municipal. Aí ele vai entrar como uma nota fiscal de serviço eletrônica, que a princípio todas pelo portal nacional e com a, a disponibilização disso dentro da apuração assistida. Só que olha só que ele colocou aqui dentro do comunicado. Ele colocou uma observação em relação à nota fiscal de serviço eletrônico. Ele colocou assim, ó, 100 novos fatos geradores. Vai aparecer a nota de serviço, mas os novos fatos geradores ainda não estarão disponíveis, pelo menos por enquanto, no começo. Por exemplo, locação de imóveis não vai estar aparecendo na apuração assistida, porque ainda não está disponível, vamos dizer assim, o emissor para esse tipo de operação, locação de imóveis. Isso daqui, gente, tá dentro do comunicado que eu coloquei para vocês na tela anterior, entendeu? Não sou eu que estou dizendo, é a Receita Federal que está orientando a gente o que vai aparecer.
que vai aparecer também? Vai aparecer serviço de comunicação eletrônica, que é o NFCom, vai aparecer, nota fiscal de energia elétrica, também vai aparecer, e bilhete de passagem eletrônico. Poxa, Gabriel, mas está faltando documento aqui que eu não estou vendo. Pô, está faltando documento, mas você vai ter que esperar um pouquinho, segurar essa ansiedade para aparecer esses outros documentos que você não está conseguindo visualizar aqui. Por quê? Porque a apuração assistida vai começar apenas com esses. Gabriel, eu estou assistindo esse vídeo, digamos que você esteja assistindo esse vídeo na metade do ano de 2026, né? Pode ser que até lá, né, a gente tenha disponível, esteja disponível esses outros documentos que não esses aqui, entendeu? Então, é possível que a Receita Federal já venha disponibilizar isso dentro da apuração assistida. Ou seja, é importante acompanhar, certo? Bom, que mais que nós temos que destacar dentro do comunicado? O comunicado disse o seguinte, que alguns CSTs e Seclestrib aparecerão na apuração assistida, ou seja, nem todos aparecerão, tá? Quais são os CSTs que vão gerar alguma informação na apuração assistida? Isso daqui, gente, não sou eu que estou dizendo, é apenas a Receita Federal que está dizendo, e talvez você vai falar, pô, Gabriel, não está aparecendo a nota fiscal de transferência de mercadoria, que eu utilizei o CST 410.999, que é uma operação sem incidência de IBS e CBS. Bom, não está aparecendo. Não está aparecendo, por que que não está aparecendo? Porque na apuração assistida ambiente de produção beta, só vai aparecer o CST 000, tributação integral, e o CST 200, que tem alíquota reduzida. Ah, Gabriel, mas não está aparecendo o CST 500, não está aparecendo o CST 400, não está aparecendo porque somente esses dois vão fazer parte inicialmente da apuração assistida ambiente de produção beta, tá? Não vai aparecer os demais. Que mais? Você vai ter o Seclestrib. O Seclestrib, desde que ele esteja com tributação em regime regular e regime diferenciados. Aí, vamos entender, já vou falar do Simples Nacional, porque o regime regular é o regime que toda aquela empresa que está no lucro presumido, no lucro real, é, e aí, ou lucro arbitrado, e que está no regime regular de IBS e CBS, obrigatoriamente vai ter que apurar o IBS e CBS com débito e crédito, certo? E, então, aí nesse caso, vai aparecer aqui o Seclestri para o regime regular. E regimes diferenciados, a gente vai entender quais são as possibilidades de aparecer alguma coisa dentro da apuração assistida. Tá? Por quê? Porque quando você tiver que emitir uma nota fiscal, quando você emite uma nota fiscal, você não vai emitir lá assim, ó, qual que é o seu regime tributário? Aí você vai ter que colocar Simples Nacional. Qual que é o seu regime tributário? Lucro presumido, ou regime regular, né, vamos dizer, né? Regime regular que é do lucro presumido ou lucro real, ou arbitrado, para fins de IBS e CBS. Então, você vai ter que dizer isso quando estiver emitindo a nota fiscal, certo? No decorrer do ano de 2026, os documentos fiscais CST, Seclestribes, eventos e as declarações de regimes específicos, que é o DERE, né, não relacionados acima, serão disponibilizados progressivamente no ambiente de produção beta. Ou seja, à medida que vai passando o ano de 2026, vai caindo novos documentos ali para você conferir se está tudo certo. Tá? Ah, Gabriel, mas é, isso não vai dar problema com a Receita Federal, não vai ter uma obrigação acessória com a Receita Federal para cumprir. Bom, a princípio, né, nós vamos cumprir as obrigações daquilo que tiver disponível, certo? Basicamente isso. E a pergunta é: haverá recolhimento em 2026? Como é que vai funcionar isso dentro da apuração assistida? E qual que é a nossa maior preocupação? Porque estou aqui na casa do contador do Paraná, que é o CRC do Paraná. Pô, você que é o contador, que é um contador que está acompanhando a gente, tem que entender o que o contador vai ter que fazer, por que é a obrigação que ele tem que cumprir, junto com o seu cliente, né? E aí você tem que entender qual é a orientação da Receita Federal e como que a Receita Federal está evoluindo com as suas orientações. E tudo isso, gente, nada é
imutável. Tudo é mutável, ou seja, tudo muda, certo? Constantemente a reforma tributária vai sofrendo alterações e entendimentos diferentes em relação às operações. A própria Receita Federal ela muda o entendimento dela em alguns momentos. Então, veja, é, o que nós temos que entender no primeiro momento? Que considerando que o ano 2026 será o ano teste da CBS e do IBS, o contribuinte que emitiu documentos fiscais, inclusive adere, observando as normas e notas vigentes, estará dispensado de recolhimento do IBS-CBS. Isso está no comunicado que foi divulgado é, perto da data do Natal ali, que muita gente depois dessa data já começou a tirar o pé, que estava preocupado com as datas de lucro lá e acabou não dando tanta atenção para isso. Mas, enfim, isso está dispensado. Agora, o que traz ali alguma informação importante, porque você que é contador, é só ler a primeira linha, né? Não é, aí você tem que ler as demais informações, porque isso daqui é o que pega na prática. Olha só, assim não está sendo considerado a existência de pagamentos reais em 2026, com exceção dos casos de não cumprimento das obrigações acessórias. Ao ser identificado o não cumprimento da obrigação acessória, a Receita Federal poderá notificar os contribuintes, oferecendo um prazo de autorregularização. Decorrido o prazo, sem que o descumprimento da obrigação acessória tenha sido sanado, a Receita Federal poderá efetivar o lançamento de ofício e a cobrança dos tributos devidos, com a consequente necessidade de efetivação de pagamentos reais. O débito decorrente do lançamento de ofício não será objeto de tratamento pela apuração assistida. Ou seja, primeiro, a Receita Federal ela vai dar a oportunidade de você se regularizar. E se você não se regularizar, aí vem o lançamento de ofício. Esse lançamento de ofício ele não vai ser dentro da apuração assistida, pelo menos a informação que ela divulgou. Vai ser separado, talvez tenha que recolher um DARF separado com um lançamento num processo administrativo separadamente, certo? Então, bom, isso daqui a gente vai ter que acompanhar também a data da publicação do regulamento de IBS para ver a partir de quando começa a contar essa penalidade aqui, tá? Efetivamente. Então, a gente vai ter que acompanhar aí, mas só lembrando esse destaque nas informações da Receita Federal, que haverá sim uma obrigação, e se você não fizer, vai ter multa, sim. Não é uma multa, né? Você vai ter que recolher esse 0,1 e 0,9 que foram destacar, que não foi destacado devidamente. Então, a minha sugestão é: comece a destacar corretamente em 2026. Né? Temos um prazo aí que inicialmente esses primeiros meses não terá vamos dizer assim, cobrança nenhuma, certo? Mas, a partir do momento que sair o regulamento do IBS, vai contar um prazo para o lançamento dessas penalidades. Beleza? Bom, mas se o governo não disponibilizar a DFE para emissão, como é que vai funcionar? Bom, aí é o exemplo do caso de nota fiscal de locação de imóveis, que ainda não está disponível, certo? E se o governo não disponibilizar esse tipo de documento? Porque, assim, imagina uma empresa que ela tem vários imóveis ali na sua carteira, uma holding, e ela precisa emitir as notas de aluguel desses imóveis. Para ela cumprir, para ela não ser penalizada, porque já prometeram penalizar. Como é que ela vai cumprir sendo que não está disponível os documentos para emitir? Entendeu? Então, esse é o BO. Por quê? Porque nós temos aí alguns documentos que não estão ainda 100%, como é o caso aqui da nota fiscal de locação, não estão disponíveis. E aí, o que diz o comunicado? Que também estarão dispensados de recolhimento do IBS e da CBS os contribuintes para os quais não haja obrigação acessória definida. É isso. Ou seja, se você não tem disponível um documento para emitir, certo? Não tem como você ser penalizado por isso, certo? Então, basicamente, é, é isso que a gente vai ter que acompanhar. Só que, qual que é o nosso dever? Acompanhar se esse documento
passa a ser disponível, talvez a gente tenha que começar a entregar da noite para o dia esse documento. Porque você já viu, né? Aí você fala, está disponível o documento, então tem que emitir, sabe? Então, a gente espera que ela dê um prazo para a gente se adaptar para alguns tipos de documentos, como no caso da nota fiscal de locação de imóveis. Mas, se não tiver disponível, num prazo e, vamos dizer assim, coerente, como é que o sistema vai poder adaptar e organizar? O contador também vai ter que se organizar para orientar o seu cliente a emitir isso, sob pena de penalidade, sob pena de ter que recolher o 0,1 e 0,9. Eu acho um absurdo isso, mas é, a gente vai ter que acompanhar para ver como que a Receita Federal, quando que ela vai disponibilizar esses documentos faltantes aí, enquanto isso vai estar dispensado do recolhimento do IBS e CBS, tá? Enquanto isso. Bom, será disponibilizada a apuração assistida beta 2026 para os contribuintes optantes pelo Simples Nacional? A resposta é sim. Contudo, para fins de simulação e transparência, a apuração assistida exibirá os resultados como se o contribuinte tivesse optado pelo regime regular. O que vai acontecer? O Simples Nacional, em 2026, ele continua recolhendo lá pelo PGDAS normal, não muda nada a vida dele. Só que quando ele emitiu uma nota fiscal, por exemplo, assim, vamos pegar um escritório de contabilidade, emitiu as notas fiscais de serviço pelo portal da nota fiscal de serviço, e quando ele emitiu essas notas, automaticamente vai cair na apuração assistida e vai ter lá, vai aparecer algumas informações da apuração assistida. Mas isso, né, não significa que você está obrigado a fazer alguma coisa. Por quê? Porque essa informação ela é apenas de caráter de simulação, é exclusivamente informativo, e tem o objetivo de permitir que o contribuinte visualize o impacto econômico da sistemática de crédito, ou seja, você vai visualizar o que tem de crédito, de entrada de crédito. Imagina que você pegou lá uma nota fiscal modelo 55, e essa nota fiscal modelo 55, você comprou, por exemplo, material de escritório, comprou papel sulfite aí, coisa que hoje é tudo digital, né? Mas digamos que você comprou papel sulfite, comprou uma agenda, comprou um mouse, comprou um computador, o que vai acontecer? Vai aparecer dentro da sua apuração assistida uma nota fiscal que você teoricamente teria crédito, certo? Sobre essa nota fiscal. E depois vai fazer uma simulação para ver quanto que daria o débito menos o crédito. Mas dentro do Simples Nacional, Gabriel, em 2026, sim. Por quê? Porque você vai ter um volume de nota de entrada versus um volume de nota de saída, e você já vai ter uma ideia do Seclestrib de entrada e o Seclestrib de saída, vai ter uma ideia de quanto que pagaria de IBS e CBS para que até setembro de 2026 você tome uma decisão se vai mudar para o regime regular e iniciar 2027 pelo regime regular. Que aí em 2027 vai começar a valer o recolhimento de verdade. Aí você vai ter que recolher a CBS, separada, vai ter que recolher a CBS, só que aí só vai recolher na apuração assistida quem for optante pelo regime regular. Quem for do Simples Nacional e quiser continuar recolhendo pelo PGDAS, não tem problema, é só não fazer opção pelo regime regular, até setembro. Mas o que a Receita Federal quer fazer aqui? Quer disponibilizar para você, certo? Essa ferramenta da apuração assistida beta, para você ver todas as entradas e saídas e, de repente, fazer uma conta, identificar, olha, eu pagaria, digamos que eu pagaria lá 0,5% na apuração assistida, porque eu tenho muito crédito e pouco débito. E aí eu vou pagar 0,5% do net, assim, né, do valor que sobrar do débito menos o crédito. E o que representa isso do meu faturamento? Representou 0,5%. E a alíquota efetiva lá em 2027 seria uma alíquota de 3%, lá do IBS e CBS repartido dentro do anexo. Certo? Então, essa repartição do IBS e da CBS em 2027, ela vai ser
importante para você definir se a alíquota efetiva do PGDAS ela é maior ou menor do que aquilo que você pagaria pela apuração assistida, é, pela apuração assistida. É isso, certo? É isso que você vai ter que fazer. O trabalho é fazer análise de item por item para verificar o sequestrib de cada nota fiscal de entrada. Porque você imagina o seguinte: se você comprar produto alíquota zero, bom, se lamento informar, mas se você comprar um produto alíquota zero, você não vai tomar crédito na entrada, porque não tem pagamento de IBS-CBS. Só vai tomar crédito se esse produto for tributado normal. Digamos lá que você comprou papel. Papel foi tributado normal, foi descontado IBS-CBS. Quando cair em 2027 lá, o negócio funcionando mesmo, que as empresas vão ter que recolher, aí sim você vai ter uma visão de como que vai ser o valor do débito menos o crédito e se vai valer a pena mudar para o regime regular. É isso. Facilitar a comparação. Beleza? Bom, o que mais você vai poder usar a apuração assistida no Simples Nacional para fazer o quê? Apoiar essa análise sobre as vantagens de eventual mudança do regime, quando legalmente possível. Então, assim, o que vai acontecer, gente? Muitas empresas, vou contar aqui um negócio para vocês. Muitas empresas não vão investir nada em 2026. Muitas empresas elas vão deixar o dinheiro guardado, não vão gastar muito em 2026 para deixar para gastar lá em 2027. Por exemplo, eu vou comprar o estoque, preciso renovar o meu estoque, tanto de mercadoria, tantas matéria-prima. Vai chegar no final do ano, muita gente vai pegar, vai esperar o virada de ano para comprar todo o estoque em janeiro de 27, porque aí você vai ter um crédito enorme e aí você vai ter esse estoque que gerou um crédito enorme para poder abater ao longo dos próximos meses. Certo? Uma coisa que pode acontecer também é que você vai lá e compra uma máquina. Comprar uma máquina em janeiro de 27, digamos, toda a máquina que você comprar, gente, em janeiro de 27, vai acontecer máquina, equipamento, que não tenha benefício, né? Vai ter, a princípio, pode ser que tenha uma tributação. Ou, digamos, comprou lá um ativo, comprou um computador, aí vai ter uma tributação. Esse computador que você comprar, quando chegar lá no janeiro de 27, vai aparecer na apuração assistida um crédito já valendo. Imagina que você tem uma empresa com um crédito assim, de 1 milhão de crédito. De notas fiscais de entrada de R$ 1 milhão. Você comprou um ativo lá e deu de um ativo de 1 milhão, e essa empresa do Simples ela fatura em torno de 100 mil por mês, vamos dizer. 100 mil por mês e você gastou num equipamento, num ativo, R$ 1 milhão. Vai tomar um crédito desse 1 milhão, do crédito calculado sobre 1 milhão, e esse crédito faria com que essa empresa do Simples Nacional ficasse sem pagar o imposto por uns 6 meses, o IBS-CBS. Fica sem pagar o imposto por uns 6 meses. Maravilha. O que eu vou fazer? Eu fiz as contas que esse IBS-CBS vai ser suficiente para ficar sem pagar durante 6 meses. Eu vou optar pelo regime regular em janeiro de 27 e vou tirar o IBS-CBS do PGDAS e colocar para recolher ele separadamente. Só que quando eu pedir para recolher separadamente, o que vai acontecer? Não vai ter nada para pagar. Por que não vai ter nada para pagar? Porque o meu crédito em janeiro de 27 foi enorme. E ele foi zerando os meus débitos de fevereiro, março, abril, maio e junho. Quando chegou lá em abril, você fez a opção para o segundo semestre de 27 para retornar para o PGDAS. Porque você já torrou todos os seus créditos, agora você volta para o PGDAS. Você pode fazer essa opção semestral. Então, isso vai acontecer. Essa simulação da apuração assistida beta vai nos ajudar a fazer isso. E aí a gente vai poder, talvez, fazer uma análise, alguns sistemas que vão nos ajudar
sistemas complementares para fazer as contas de acordo com o Seclestrib e de acordo com o fluxo financeiro de pagamento dos clientes e fornecedores, que também isso vai contar. Tá bom? Bom, outro ponto também. A simulação não altera o enquadramento atual do contribuinte no Simples Nacional. A simulação não altera o enquadramento. Ou seja, o que acontece? Se você apareceu apuração assistida lá e você está no PGDAS, Gabriel do céu, tá aparecendo apuração assistida para mim. O que eu faço? Não, calma, não tem problema nenhum, porque isso não altera o enquadramento do Simples. Porque, a princípio, a apuração assistida ela vamos dizer assim, ser utilizada para quem faz regime regular, quem vai recolher separado. Mas, né, o Simples Nacional vai ter acesso para fins de simulação. Agora, se vai continuar esse acesso em 2027, não sei, tá? Aí eu não posso prometer isso porque a Receita Federal disse que esse acesso tá sendo liberado até 31 de 12 de 26. Se vai continuar, a gente vai ter que acompanhar isso. Os valores exibidos não geram direito a crédito, nem produzem efeitos tributários. Então, vai entrar as notas fiscais ali na apuração assistida, mas não vai ter crédito em 2026. Em 2026, você só vai poder fazer simulações, tá? Qualquer alteração de regime dependerá de opção formal, observância dos requisitos legais e nos prazos previstos em lei, que a gente sabe que o Simples Nacional precisa ser semestral. Eu já comentei aqui um exemplo com vocês anteriormente. Então, vai depender dessa opção formal. Ok? Bom, então, esse é o ponto do Simples Nacional que eu precisava destacar aqui para vocês, tá? Haja vista que no Simples Nacional nós teremos essa, essa liberação e a gente vai ter que fazer muitas contas, item a item ali, de acordo com cada item, para ver se o Seclestrib. E aí, 2026 vai ser um ano para arrumar o Seclestrib. É um ano para você falar o seguinte: olha, fornecedor, eu comprei aqui um determinado produto seu, mas o Seclestrib que você colocou na nota não é o correto. O correto é esse outro aqui, que tem redução, esse outro aqui, que é tributado integral, entendeu? Então, vai acontecer muito isso durante 2026. Aí você precisa arrumar, deixar o parametrizado, o Seclestrib de cada item, de cada produto, para que a pessoa que estiver comprando também tome o crédito. Pô, Gabriel, mas lá em 2027 as empresas do Sim gerará crédito aquilo que tiver destacado no PJDAS. Aí sim vai ser gerado crédito. Bom, e se der erro, como faço, né? Se der erro, gente, você acha que vai dar erro? Sim ou não? Comenta aqui para mim. Você acha que vai dar erro? A tendência é que, sim, dê alguns erros aí. E assim, a Receita Federal, ela vai usar muito da mão de obra do contador para que as correções dos erros elas sejam realizadas. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando der erro, geralmente quem que vai lá e resolve o problema na receita, resolve o problema do contribuinte, ou para a emissão da nota, ou no sistema? Por que que não está? Essa nota fiscal não está aparecendo corretamente no sistema, sabe? Deu um erro. A nota fiscal foi emitida equivocadamente, sabe? É, a maioria dos casos, hoje, né, quem resolve é um contador ou uma pessoa que fica internamente lá na empresa só resolvendo esses BO aí de nota fiscal, quando dá erro. E a princípio, esses erros nós teremos que resolver durante o ano de 2026, durante a transição 2026. Por quê? Porque, apesar de não dar multa, quando virar o ano de 2027, a gente tem que estar com todos os Seclestrib, todos os códigos de serviço, local da operação, tudo coerente para não haver recolhimento errado. Por exemplo, o local da operação, que ele é muito importante para definir a alíquota de cada município, quando começar a cobrar a alíquota de cada município, ele é importante que entender também
quanto que cada município vai passar a arrecadar. Porque cada município, se você colocar um local, tiver uma eleição do local da operação errado, local do município errado, a simulação, ou vamos dizer assim, o montante que a gente está considerando que vai para um determinado município vai dar diferença. Então, é extremamente importante você arrumar esses erros, mas tem erro que não vai ser possível arrumar. Você mesmo não vai conseguir arrumar. Você vai ter que enviar uma mensagem para o canal de atendimento do Receita Atende, tá? Então, as dúvidas relacionadas ao ambiente de produção beta ou sobre as operações de crédito e débito, cadastro e demais assuntos relacionados à reforma tributária do consumo, bem como eventuais relatos de erro nos sistemas e sugestões de melhoria dos módulos, deverão ser reportados por meio do Receita Atende, ambiente de atendimento certificado. Isso está no comunicado também. Esse canal é exclusivo para as pessoas jurídicas contribuintes da CBS ou do IS e não abrange as empresas do MEI e as pessoas físicas, que num primeiro momento não serão atendidas pelo nosso atendimento virtual. Porque as pessoas físicas também estarão sujeitas à IBS e CBS, especialmente aqueles profissionais autônomos que teriam que emitir nota fiscal. E a tendência é que a partir de julho de 2026 seja disponibilizado um cadastro de contribuinte de IBS e CBS, que é o CNPJ. Já foi dito pela Receita Federal nos comunicados da Receita que todo contribuinte de IBS e CBS terá que tirar um CNPJ. E aí inclui, por exemplo, os produtores rurais, inclui, por exemplo, os profissionais autônomos. Para emitir uma nota fiscal avulsa, que muitas vezes você emitir no município, você vai ter que primeiro tirar o CNPJ para depois emitir a nota fiscal direto no Portal Nacional de Serviço, já que vai ser obrigatório para todo mundo. E aí, nesse caso, e passar a emitir lá. Mas lembrando que as pessoas físicas aqui não são abrangidas nesse canal de atendimento, né? E tem que aguardar um pouquinho aí a liberação para as pessoas físicas. A gente está prevendo que para as pessoas físicas, que são profissionais autônomos e até aquelas pessoas físicas que são contribuintes de IBS e CBS na questão do aluguel, na questão de venda de imóveis, somente a partir de julho de 2026, quando disponibilizarem o CNPJ próprio e aí um modelo de nota fiscal emitido por esse CNPJ, que vai ser exigido por parte dessas empresas. Mas, Gabriel, por parte dessas pessoas físicas, mas, Gabriel, uma pessoa física vai ter que emitir nota fiscal com CNPJ? É isso mesmo que você ouviu, entendeu? Uma pessoa física vai ter que emitir nota fiscal com CNPJ para aparecer na apuração assistida se ela for contribuinte de IBS-CBS. Então, algo que você vai ter que resolver antes de acessar a apuração assistida. O que vai acontecer? A apuração assistida a tendência é que a apuração assistida não apareça para as pessoas físicas, vai aparecer somente para as pessoas jurídicas e quem tiver CNPJ. Quem tiver CNPJ. E, por enquanto, o CNPJ não foi liberado ainda para quem é contribuinte de IBS e CBS e deve ser liberado aí no meados de 2026. Certo? Bom, já deixa aqui o comentário do que você acha a respeito disso aqui, se isso aqui vai dar erro, se não vai dar erro. E assim, a gente viu que na apuração assistida, deixa eu só interromper o compartilhamento aqui agora. Deixa eu ver aqui. Isso. A gente já viu que na apuração assistida, gente, a apuração assistida ela vai estar disponível no ambiente de produção beta. O ambiente de produção beta nada mais do que o beta já leva, creio, o nome de teste, certo? Não é é um ambiente de produção que já vai estar funcionando, mas é beta, né? Não é, vamos dizer assim, o que vai gerar recolhimento. O que vai gerar recolhimento é a partir de 27. E por isso a apuração assistida, você tem que ainda aprimorar um pouco mais o seu conhecimento em relação à apuração assistida. Porque se você for seguir a apuração assistida sem entender o que tem por trás dela, na questão de pagamento, na questão de split payment,
para a virada de 2027, aí você vai sofrer bastante, porque a sistemática de imposto e o fluxo de caixa das empresas vão mudar muito. Então, como eu tenho passado por diversas cidades do Brasil ministrando o treinamento prático aí, eu deparo com muitos contadores que às vezes eu falo assim, olha, quem aqui está por dentro da apuração assistida? Aí eu falo para levantar a mão, e aí poucas pessoas levantam. Quem já viu a apuração assistida, a tela da apuração assistida? Aí poucas pessoas levantam a mão, sabe? Porque teve algumas divulgações aí em relação à apuração assistida e funcionando inclusive com o pagamento, né? E aí a gente ilustra como que isso vai funcionar na prática e a sensação que eu tenho é que muitos profissionais da contabilidade ainda não estão preparados com aquilo que a apuração assistida faz na prática. Então tem muita gente que não está entendendo ainda o que ela faz na prática. Eu sei que tem muito conteúdo, muito artigo de lei, muitas disposições legais para estudar, para você entender, mas o contador, vou ser bem sincero, o contador precisa entender isso na prática. E a apuração assistida, é, ela, ela vai ajudar a gente a entender isso na prática, mas lembrando que 2026, como você não tem recolhimento, o principal, o coração da reforma tributária não vai estar em 2026. O coração da reforma tributária depende do pagamento. Por quê? Porque os créditos só libera a partir do momento em que ocorreu o pagamento. E tem várias situações que a gente pode considerar na apuração assistida. E aí, esses créditos, para liberar com base no pagamento, só em 2027, porque não vai ter nada de recolhimento ainda em 2026. Certo? Então, só essa atenção aí especial. Tá bom? Vou voltar aqui para o meu conteúdo. Conclusão. Conclusão. Entender e estudar mais como vai funcionar a apuração assistida na prática será essencial para não ser surpreendido com as penalidades que poderiam ser evitadas. Então, qual que é a nossa rotina a partir de 2026? Ver a apuração assistida, dar uma olhada para ver se os documentos estão coerentes lá. O meu fiscal, para fechar o fiscal, por exemplo, PIS e COFINS, eu recomendo você fechar o fiscal consultando aquilo que tem de nota na apuração assistida. Lembrando, se você emitir R$ 100.000 de nota de serviço e esses R$ 100.000 de nota de serviço for a base de cálculo PIS e COFINS no lucro presumido, por exemplo, tem que estar isso dentro da apuração assistida, R$ 100.000 de nota fiscal de serviço. Tem que estar aparecendo lá, certo? Esse mesmo valor, ok? Para você depois não ser surpreendido quando começar o efetivo recolhimento, né? E aí deixar de recolher o PIS e COFINS e passar a recolher o IBS, o CBS no lugar do PIS e COFINS. Então, esse é um ponto também, né? Entender melhor como vai funcionar a apuração assistida é o seu objetivo em 2026. Se você está buscando alguns treinamentos, etc., para fazer apuração assistida, gente, aí nesse caso, procure ver se o treinamento é mais prático também, porque às vezes o treinamento tem que entender as telas da apuração assistida. Você tem que buscar entender o que que você vai fazer em cada botão, quando você vai consultar em cada botão, qual que é a funcionalidade de cada botão ali para entender a apuração assistida. E mais um problema que eu enxergo da apuração assistida é o seguinte, que eu acho que é algo assim que, dependendo da situação, dependendo do que eu falar aqui, pode gerar um certo constrangimento, mas é, o empresário não vai ter como terceirizar 100% da apuração dos impostos para a contabilidade. Não tem como fazer a terceirização de 100%, porque senão ele vai perder o controle e o fluxo de caixa dele vai ficar muito mais difícil. Então, a nossa missão, além de fazer a apuração assistida, que é o contador fazendo a apuração assistida com as regras da apuração assistida, explicar para o empresário ou mostrar para ele o que ele precisa fazer para te ajudar a concluir a apuração assistida. E da forma com que ele vende, e se ele vender de um jeito e receber de outro,
ele pode ter um prejuízo dobrado, quando eu digo de fluxo financeiro, e que pode impactar até mesmo a continuidade e a existência dessa empresa. Por quê? Porque quando a gente vai mostrar as telas da apuração assistida, para os contadores, a sensação é: nossa, Gabriel, muitas empresas não vão suportar essa sistemática com o pagamento dos impostos. Tem muita empresa que vive, não sei se acontece com vocês, mas sabe quando você tem um cliente com um débito na PGFN, a tendência é os débitos da PGFN serem diminuídos significativamente, porque você não tem como mais evitar o pagamento do imposto. Ah, eu pago todas as contas, deixo o imposto para depois. Agora não, mudou a sistemática. Agora primeiro paga o imposto e depois você vê as outras contas. E isso daí, no fluxo de caixa das empresas, tem empresa que não dá conta. Simplesmente assim. Tem empresa que não vai ter condições financeiras de suportar um fluxo de caixa desse. E se ela não entender o jogo e você não ajudar ela, você vai perder o contador vai perder o cliente porque a empresa não vai suportar e aí não vai ser bom para ninguém. Ou seja, você precisa traduzir essas informações para os seus clientes de forma com que eles atuem em conjunto com a contabilidade. Repito, a apuração assistida não deve ser realizada, não deve ser 100% terceirizada para o contador. Por que se fosse ter 100% terceirizado para o contador, isso vai gerar uma dificuldade no fluxo financeiro gigantesco. Por quê? Considerando que a alíquota efetiva, a alíquota de referência que estão falando da reforma tributária totalmente implantada vai ser de 28%, falaram 26%, 27%, 28%, 30%, vamos considerar meio termo, 28%. Se considerando meio termo 28%, já é pesado, 28% do seu faturamento, vamos dizer, considerar sem esse dinheiro no caixa, é muito dinheiro para pagar as contas e garantir esse dinheiro primeiro para o governo, para depois a empresa pagar a folha de pagamento, para depois pagar o restante das despesas, tem empresa que realmente não vai suportar. Então, o que você está fazendo para ajudar o seu cliente a entender essa regra do jogo e atuar em conjunto com ele. E outro ponto também, a gente vai ter que cobrar dos nossos sistemas, cobrar mesmo dos nossos sistemas, porque para cobrar é a mesma coisa que aquele negócio do chefe. Para o chefe cobrar, ele precisa entender um pouco daquilo que tem que ser executado. Se você não entender da reforma tributária, como é que você vai cobrar o sistema que tem que ter um determinado código, que tem que ter uma funcionalidade, que tem que ter um fluxo financeiro, que tem que ter uma ferramenta que faça isso para você? Primeiro você entende da regra do jogo, para depois você cobrar o seu sistema para que disponibilize as informações do seu cliente de uma maneira um painel de informações mais fácil de você tomar a decisão gerencial junto com o seu cliente. Sabe como é que você vai compartilhar isso em tempo real com o seu cliente? Tem que cobrar isso do seu sistema. Tem que cobrar. Certo? Olha, eu preciso disso, preciso daquilo, mas primeiro entenda a regra do jogo, porque não existe ninguém melhor para cobrar o sistema do que o próprio contador. Beleza? Bom, deixa aqui meu muito obrigado a todos vocês que seguiram aqui comigo nesse conteúdo. Deixo o meu contato aqui, né, meu e-mail, gabriel@contabilistaplay.com.br. Quem quiser me acompanhar meu trabalho também no canal do YouTube Contabilista Play, será uma honra receber você lá com o conteúdo das atualizações práticas. E se você tiver aí em alguma cidade dessas que eu vou visitar, vai ser uma honra e um prazer encontrar você pessoalmente. Agradecemos profundamente sua clareza e competência em compartilhar tão valiosos conhecimentos e atuais, né? Eu acho que você trouxe aí, mais do que o conhecimento, trouxe um alerta, né? Chamar uma atenção. Precisamos estar aí atualizado e conhecer aí todo o sistema da reforma tributária como um todo, né? Vamos dizer assim, desde a legislação e as mudanças que estão por vir. Então, você trouxe esse panorama que é essencial aí para a nossa atuação. Muito obrigado.
Eu gostaria de ouvir suas considerações aí sobre este momento de transição, apesar que você já trouxe muito bem isso aí, mas tem mais alguma coisa para a gente finalizar aí? Bom, as considerações em relação a essa transição, eu acho que o contador em 2026 ele vai ter que ajustar as notas fiscais com o seu respectivo depara de NCM para Seclestrib, de NBS para Seclestrib, entender a questão de precificação, ajudar o seu cliente também a questão da precificação de 2026, 2027, 28, 29 até 33. O ideal era fazer uma projeção de cada ano mesmo, sabe? E também realizar revisões na questão de produtos e serviços, porque muitas vezes é que nem o McDonald's, né? O McDonald's ele vai lá, faz um combo do refrigerante e do lanche, e o valor do refrigerante acaba sendo um pouco maior do que o do lanche. Mas por que que ele fez isso? Porque o refrigerante é monofásico. Vamos ter esses planejamentos durante a reforma tributária? Com certeza, porque tem determinados produtos que têm a alíquota reduzida ou uma alíquota diferenciada. Então, durante o ano de 2026 vai ser o ano que você vai tentar ajustar, muitas vezes vai ajustar os seus negócios, ajustar muitas vezes o seu negócio para, para ter uma margem de lucro um pouquinho maior, porque senão não vai sobrar muita coisa. Então, esse momento de adaptação, entender. Só que, assim, a reforma tributária não é só emitir nota fiscal com 0,1 e 0,9, não é só isso. É fazer uma classificação correta, uma classificação com redução correta, ou com a tributação e o destaque e o local da operação também correto, e tudo isso vai impactar diretamente na apuração assistida e na nossa carreira, nos nossos clientes, fluxo de caixa das empresas. E, e eu desejo que nós tenhamos serenidade para que a gente consiga concluir todas as nossas atividades e orientações aos nossos clientes em 2026, porque o contador está sobrecarregado, né? Isso é verdade. Mas a gente vai ter serenidade para poder resolver uma coisa de cada vez. Regra de um de cada vez. Se nós sonhávamos em deixar de emitir somente guias, é a oportunidade, né, professor? Essa é uma parte boa, né, de analisar a parte financeira, de falar indicadores financeiros. Olha, se você tomar essa decisão, você vai ter um fluxo financeiro melhor. Olha, se você tomar uma decisão, você vai ter uma margem de lucro maior. Aí o contador, ele passa a ser olhado com muito mais valor, sabe? E eu estou buscando isso, minha luta é incessante por valorização da classe contábil, porque agora é o momento oportuno da gente entender, utilizar da tecnologia a nosso favor, e ninguém melhor do que o contador para poder orientar o cliente com os indicadores econômicos do negócio dele. Muito bem, obrigado, professor Gabriel. Bom, hoje encerramos aí com certeza de que o conhecimento só tem valor quando é colocado em prática. Se esse conteúdo foi útil para a sua rotina profissional, curta, compartilhe, inscreva-se neste canal. Nosso compromisso é seguir trazendo o que há de mais aplicável e relevante para a sua carreira. Um agradecimento muito especial aí para o professor Gabriel Vilhena, pela brilhante contribuição a todos vocês, pela fundamental participação neste canal. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.